E aí, galera, beleza? Vamos lá. Hoje saiu uma notícia referente ao Edson Castro. Edson Castro, que é um cara que eu admiro muito, que eu acompanho há muito tempo. E ele estava com um processo judicial contra a antiga empresa dele, a empresa que ele fundou, que é o Manual do Homem Moderno, né? Pô, para quem não conhece o Edson Castro, ele é um jornalista, apresentador de muita competência, um cara que durante muito tempo aí ele fez conteúdos para empoderar os homens ali, para conteúdo de autoestima e tudo, e conselhos também, né? Ele fala que os conteúdos dele é muito voltados para pessoas que querem conselhos, né? Que ele queria ser uma espécie de pai da galera ali. E aí os conteúdos dele sempre foi com essa pegada de ensinar, de orientar. Então eu vou colocar aqui o vídeo que ele lançou hoje no canal dele, falando dessa dissolução dele com a empresa Manual do Homem Moderno, que foi a empresa que ele criou. Ele criou, só para resumir aqui, o Edson ele criou essa empresa, até então era um blog que se tornou um site, e ele fez uma sociedade com um cara, entendeu? E esse cara ele era programador TI, e eles acabaram fazendo uma sociedade, mas toda a propriedade intelectual é do Edson, o Manual do Homem Moderno é o DNA do Edson, não existe manual, por isso que eu até coloquei ali, fim do Manual do Homem Moderno. O Manual do Homem Moderno, a partir de hoje, acabou oficialmente, entendeu? Porque o Manual do Homem Moderno é o Edson. Né? O Manual do Homem Moderno é uma empresa, né? O Manual do Homem Moderno ele passou por um monte de fase, né? E no longo do caminho começou a rolar um monte de desentendimento. Olha o que ele vai falar agora, e aí a gente acende uma luz vermelha aí. Eu, particularmente, já fiz muita parceria, que não chega nem perto de um projeto do tamanho do Manual do Homem Moderno. Projeto pequeno, né? Inicial, que muitas vezes não foi para frente. E eu não vou falar aqui, muitas vezes também foi por minha causa, né? Mas geralmente também, às vezes era por causa da pessoa que estava fazendo a parceria e tudo mais. Só que, cara, nada passa perto do que aconteceu com o Edson Castro. Porque ele colocou o cara num projeto que se tornou sócio com ele, um dos sócios majoritários do projeto, né? Que o Manual se tornou uma empresa. E o desenrolar não foi nada amigável, né? E ele vai contar como que foi e onde que foi parar essa treta toda aí, né? E aí acende uma luz vermelha para todos nós, né, cara? Que a gente às vezes fala, vai no calor. Quantas pessoas vai no boteco com um amigo ali, tal, happy hour, ele tá ali, tipo, vamos montar um negócio, vamos, tal, não sei o que, e se empolga e vai lá e monta, cara. E sociedade é como se fosse casamento, né? Então, tipo assim, não dá pra ir fazendo sociedade assim no calor da hora, né? Você tem que pensar com calma, você tem que ver se vale a pena, entendeu? Mas falar um pouquinho sobre o que aconteceu, de uma maneira um pouquinho franca, me comunicar um pouco com você e falar um pouquinho do que significou o Manual do Homem Moderno pra mim e pra onde eu tô indo agora, né? Qual que é o meu próximo plano pro futuro, pra onde eu planejo ir com a minha vida, com a minha carreira e tudo mais, né? Acho que o Manual, pra começar, né, ele nunca foi só um projeto profissional, né? O Manual, pra mim, fez parte, não só profissionalmente, como um trabalho pra mim, durante muito tempo, né? Foi o lugar onde eu larguei a minha CLT pra eu poder trabalhar, como ele foi uma parada que foi muito pessoal, né? Foi muito pessoal pra mim. É o que eu falei, o Manual do Homem Moderno sempre se confundiu, né, com a personalidade do Edson, né, cara? Não adianta você falar que não, é maluquice, né? Inclusive, eu vou mostrar uma parada pra vocês vão gostar, assistirem. Esse cantinho daqui é um canto onde eu guardo umas lembranças da minha vida, né? E eu tenho também uma série de recordações de coisas que eu fiz profissionalmente e pessoalmente também. Muitas das coisas aqui têm a ver com o Manual, né? O Manual ele começou em 2012, foi quando eu trabalhava numa redação de jornal com o Leonardo Filomeno. Na verdade era um guia cultural, né? Não era um jornal, né? E eu tinha muita vontade de criar uma parada própria minha, assim, né? Eu sempre quis empreender, sempre quis criar uma parada que eu pudesse fazer. E eu lembro que a gente consumia muito revista de comportamento masculino na época, né? VIP, GQ, Men's Health. E na época também tinha alguns sites, né? Que era o Papo de Homem, Testosterona, alguns outros veículos do tipo, e eu nunca gostei muito do conteúdo, nunca refletiu muito quem eu era, as conversas com meus amigos, ou até mesmo alguns assuntos que eu me interessava, alguns produtos que eu consumia, e eu sempre tive vontade de criar uma parada minha, né? E em 2012 eu resolvi criar o meu próprio site, junto com o Léo, né? E criamos, né? Eu lembro que a primeira versão do site eu criei ela com o dinheiro que eu vendi do meu ticket, né? De que eu era CLT, fui num cantinho que tinha ali na Avenida Paulista, vendi o meu ticket, peguei o dinheiro, depositei no banco, não sempre tinha um envelope que você deposita, né? Então, sei lá, a gente começou como um blog, e depois a gente virou um site, depois virou um portal, e a gente começou a ter fanpage, YouTube, começou a escalar para podcast, foi entrando em questão de influenciador, tudo mais. Teve a pandemia, com a pandemia rolou a saída do Filomeno, né? Rolou a saída do Léo. E aí, eu e o sócio que ficamos, a gente começou a ter uma série de desentendimentos de qual deveria ser os caminhos e de como deveriam ser tocadas as coisas no Manual do Homem Moderno. Infelizmente, muitos desses conflitos, eles acabaram ficando muito pesados, né? E muitas das coisas que podiam ter sido discutidas, resolvidas como amigo, uma amizade, né, que a gente tinha, como amigo que a gente era, não foi, mano. E as coisas acabaram indo pra um caminho um pouco deturpado, assim, que tava um pouco longe do que eu queria ou do que eu tava planejando que as coisas fossem. A gente tentou, ou pelo menos eu tentei, de tudo quanto é jeito, até pra manter a continuidade do manual, fazer o que dava pra fazer, manter as coisas numa boa. Aqui tem algumas das viagens que eu fiz, né, por conta do manual, né, apresentei um TED por causa do manual, CCXP.
Fui pra Paris, que é um lugar que eu gosto muito, fui pra Barcelona acompanhar um torneio de pôquer, foi uma parada muito legal. E talvez uma das viagens que mais marcou minha vida que foi pra Nova York, né? Acho que foi pra Liberdade, que eu fui assistir Hamilton, que era, um sonho da minha vida ir pra Nova York, e acabei podendo visitar Nova York por conta do meu trabalho, por conta do trabalhar no Manual do Moderno. Então, assim, foi um projeto que não só cresceu, como eu cresci junto com ele, e pude realizar vários sonhos enquanto estava dentro dele, né? E mais do que qualquer um desses sonhos que eu realizei, a coisa mais especial que eu criei nesses anos no Manual foi uma comunidade foda. Incrível, que não só cresceu junto comigo, pessoas que, a gente teve conversas muito incríveis ao longo dos anos, né? Então, teve gente que começou a acompanhar meu conteúdo tinha 20 anos, hoje tem 30 e poucos anos. Teve pessoas que tinham filho pequeno, hoje o filho é grande e assiste vídeo meu. Eu já tive vezes que eu estava no shopping, crianças, então meninos de 12, 13 anos me pararam pra falar, meu pai assiste seus vídeos. E, é uma comunidade muito boa, assim, cara, várias conversas legais que eu já tive em grupos do Telegram, na comunidade do Facebook, eu amava a comunidade do Facebook do Manual, que, teve casamento por causa da comunidade do Facebook do Manual. Mas que depender de mim, é isso, tá bom? Muito obrigado, Manual do Moderno, sou muito grato, né? Principalmente conteúdo em vídeo, né? Que começou com os videozinhos de drink na casa da minha ex-namorada, o que começou com posts meus que eu escrevia no meio do meu trabalho CLT, que eu tinha que disfarçar pro meu chefe que eu tava fazendo, né? Tomava várias broncas do meu chefe. Nunca precisei, acho que nunca me coube muito papel de vítima, né? Eu nem quero, né? O que eu sei fazer, o que meu pai me ensinou, sempre foi trabalhar, construir o que é seu, filho, vai atrás do que é seu, faz tudo direitinho, e é muito do que eu tô fazendo, é muito do que a gente fez aqui até agora, né? Então, os inscritos, as conversas que a gente teve, os comentários, a aproximação, a gente, tava falando, você viu que legal isso, Luca? A gente teve o canal do Edson Castro Oficial, era o canal mais rápido que eu tinha monetizado até um tempo atrás, eu monetizei ele em um mês. A gente lançou o Corte do Castrinho, ele se tornou o canal que eu monetizei mais rápido, né? Porque eu monetizei ele em uma semana. E agora o canal do Edson Castro Show se tornou oficialmente o canal mais rápido que eu monetizei ele em 3 dias. Então eu fico muito feliz de ver o resultado disso, assim, de como ainda tem gente que tá acompanhando o conteúdo, de tá fazendo as coisas, de quem ainda gosta do que eu faço, e eu tô aqui fazendo, né? Muito disso que eu tô fazendo é graças ao que eu aprendi enquanto eu fazia com o Manual do Homem Moderno, né? Então eu sou muito grato a tudo que eu construí com o Manual do Homem Moderno, a toda a história que eu construí, a tudo aquilo que a gente fez, mas agora a minha história, ela continua aqui. Se você não sabia o que estava acontecendo, se você não sabe o que aconteceu, não é inscrito aqui, quer se inscrever, se inscreve, né? Se você gosta de mim, gosta do meu trabalho, tá aí, né? Se inscreve, acompanha a gente. Se você tá só de curioso, pelo menos deixa um like, né? Pra fortalecer, né? Vem aqui até agora, tá de curioso, é foda, né? Pelo menos deixa um like pra fortalecer, tudo isso, então oficialmente pra mim esse é um assunto que eu dou por encerrado. Tá? Eu não quero mais entrar nesse assunto, eu não quero mais entrar nessa treta. Acho que pra mim é uma coisa que eu quero fechar essa porta, eu quero seguir em frente. Tenho um time pra cuidar, eu tenho uma equipe comercial pra cuidar, eu tenho família pra criar, eu tenho coisas pra fazer. E a gente tá fazendo tanta coisa maneira, a equipe tá tão empolgada, a gente tá tão feliz com os resultados que a gente tem tido, a gente tá tão motivado, a gente tá tão orgulhoso das coisas que a gente tem feito, que a gente olha e fala, toda vez que a gente tem que parar pra cuidar de alguma coisa pra trás, tipo, rolou tal coisa de não sei o que no processo, deu não sei o que lá, aconteceu não sei o que lá, fulano citou não sei o que lá, a gente quer construir coisa nova, a gente quer fazer coisa nova, então eu tô encerrando aqui, porque quero fechar essa porta. Ser publicado, será publicado, a partir de agora lá não tem mais nada a ver comigo, e eu agora sigo um novo projeto, tá bom? Agora eu faço coisas diferentes, acho que a coisa segue, a gente amadurece, a gente tem ideias novas, a gente vai para novos caminhos, faz parte da vida. Então queria encerrar, fechar essa porta, né? Sem nenhuma treta, sem nada subentendido, sem deixar nenhuma rusga, né? E principalmente para deixar essa transparência aqui para vocês, claro, do que aconteceu, tá bom? Ficou claro? Você acha que ficou claro, né? Então é isso. E aí você vai perguntar para mim pra onde que a gente vai agora, certo? É importante também a gente falar um pouquinho quais são os próximos passos pro futuro. Bom, eu continuo aqui produzindo conteúdo neste canal, Edson Castro Oficial. Então aqui a gente tá fazendo bastante podcast, que é um formato que eu gosto bastante. Então toda segunda-feira tem um podcast de trocar ideia sobre a vida, que sou só eu falando. Temos também agora o Edson Castro Show, que é o meu podcast de entrevistas, que acabou de voltar. Inclusive, estamos com um canal novo pra ele, onde vamos publicar os cortes. Você pode, inclusive, se inscrever nele, no link que vai estar na descrição do vídeo, no primeiro comentário fixado. Estamos trazendo convidados para fazer entrevistas, é um formato que eu sempre gostei muito de fazer. Então, você pode ver entrevista, vamos falar sobre psicologia, vamos falar sobre relacionamento, carreira, dinheiro, trabalho. Então, estamos começando a trazer pessoas para falar sobre o tema. É uma coisa que eu sempre gostei de fazer. A gente tá com o nosso podcast de moda, que é um podcast que a galera tá gostando muito. É um podcast de storytelling, onde a gente conta história de coisas de moda, sobre como marcas foram criadas, coisas aconteceram. Dá um trabalho, ele ia ser quinzenal, mas ele dá um pouquinho mais de trabalho para mim, pro meu editor, do que a gente gostaria que desse, então ele vai ser mensal. Mas é um projeto que a gente gostou muito de fazer, né? Eu e o Gabriel, como editor, já há anos, né? O Gabriel me acompanha há anos editando pra mim. Então, é uma pessoa que sempre trabalhou comigo, a gente gosta muito de trabalhar juntos, né? E, a gente terminou o último episódio e ficava um lambendo o outro, né? Caralho, ficou bom, né? Ficou legal, tal. Como você é incrível, Gabriel. Não, o texto tá bom. Ficava os dois assim. A gente tem muito orgulho do que a gente tá fazendo aqui. A gente tem as lives que a gente tem feito aqui, que rolam todas as terças e quintas, às 10 da manhã e todos os domingos, às 9 horas da noite. A gente fez muita coisa maneira, infelizmente, não terminou do jeito que a gente gostaria, mas acho que a vida adulta, né? Que é, inclusive, até o tema do meu livro. É um pouco sobre isso, velho. Às vezes as coisas nem sempre terminam do jeito que a gente quer, né? Nem todo casamento termina do jeito que a gente quer, nem toda empresa termina do jeito que a gente quer, nem toda sociedade termina do jeito que a gente quer. E faz parte, cara. O jeito como a gente lida com isso, como a gente segue em frente com isso, é o que define quem a gente é, né? E agora eu sigo em frente com esse canalzinho daqui. E se você quiser, com você aqui, consumindo esses conteúdos, tá bom? É isso. Tipo, fica um aprendizado, né, cara? Tipo, o cara perdeu o canal que ele criou, o cara perdeu a empresa que ele criou. Ele tinha falado num outro vídeo que ele teve que sair da casa, que era uma casa que estava alugada no nome da empresa. O cara praticamente botou ele para fora, né? Porque ele, enfim, estava atrelado à empresa e tudo mais, e aí ele teve que sair dessa casa, que era a casa que ele morava. Teve que começar do zero, né? Eu acho que fica aí um aprendizado de resiliência, de
de como você pode recomeçar, né? Que nada tá acabado. E o Edson mostrou isso daí, né, cara? O cara foi apunhalado pelas costas e deu a volta por cima.